A saída de Leylin e da empresa não despertou muita comoção no clã Ouroboros. Varlox não gastava todo o seu tempo em pesquisas. Aventuras e exploração de dimensões de bolso também eram consideradas normais para elas. Devido à sua longevidade, mesmo que desaparecessem por alguns anos, sua ausência seria imperceptível. Os 12 Rank Varlox moderaram as terríveis ondulações de radiação e energia em seus corpos e foram sob o disfarce de uma tropa regular de aventureiros do continente central. Discretamente, todos embarcaram em uma aeronave em uma cidade não muito longe do fosforescente Svan. A bordo do convés, Leylin ficou em silêncio enquanto olhava para o ilustre símbolo da família Falor, que se espalhava pelo corpo da aeronave. Eles são de fato os governantes dos céus. Eles, sozinho, dominam e monopolizam a totalidade do transporte aéreo no continente central. Do fundo do coração, Leylin suspirou sem inibições. O que você está olhando? Um sopro de perfume segundos depois, Kesha se aproximou, apoiando-se nas grades e revelando seu corpo sensual e belo. Devido à linhagem melhorada de Varlox, sua pele era mais delicada e requintada. Juntamente com seus olhos esbeltos, em forma e lábios de cereja levemente curvados, ela escapou de um tipo de encanto demoníaco que fez com que alguns viajantes tivessem rumores em sua garganta e chamas queimando em seu estômago. Os olhos de Leylin varreram naturalmente o corpo de Kesha desenfreadamente, prestando especial atenção às partes vitais. He. Kesha riu ternamente sem um arquejo, arqueou as costas e empurrou o peito para frente. A jornada está ficando um pouco chata. Você gostaria de voltar para o meu quarto para se divertir? Leylin revirou os olhos. Luxúria e relações *as ilícitas entre os nobres eram comuns. Era ainda mais normal para aqueles que captavam grande poder e possuíam uma vida longa. Claro, houve algumas exceções entre os Varlox. Para obter uma linhagem sanguínea ainda mais notável e pura, os bruxos femininos saíam e abraçavam a loucura. De fato, eles tinham a vantagem da sedução. Leylin sorriu e respondeu, perdoe-me. Não hoje, você será o primeiro a saber quando eu decidir vender minha semente. Tudo bem então. É uma pena. Kesha lambeu um dedo, não revelando nenhum indício de sua humilhação. Mas ainda. Eu realmente gosto de você, Júnior. Ela colocou o dedo no peito de Leylin e com um sorriso, girou em círculos. No entanto, essa foi a mais distante Kesha foi e ela tentou nada mais. No final, ela se estabeleceu apropriadamente para uma conversa casual com Leylin. Você conhece Freya e Miranda? Kesha perguntou do nada. Nós nos encontramos algumas vezes, respondeu Leylin com algum desconforto ao tirar o ar da respiração. No que diz respeito aos dois malucos, especialmente o mais poderoso dos dois, ele realmente teve dificuldade em lidar com eles. Então você está ciente? Kesha sorriu misteriosamente, com um olhar mais astuto de uma garotinha. Eles têm espalhado a palavra que você pertence a eles e você é sua presa. Qualquer outra Varlox do ** feminino que tenha qualquer intenção de procurar o seu caminho, terá que enfrentá-lo. Eu. Leylin revirou os olhos com raiva, quase amaldiçoando em sua raiva. Esses dois maníacos, ele finalmente exclamou com extremo ressentimento. Na verdade, por que você não considera isso seriamente? Miranda tem habilidades de morrer e tem o título de súcubo, como Freya. Kesha se adiantou, quase se apoiando em Leylin e sussurrou em seus ouvidos. Freya nunca esteve com um homem, então ela pode ser virgem, afinal de contas. O cheiro do cabelo dela era agradavelmente doce enquanto permeava o ar. Juntamente com as palavras de Kesha, Leylin ficou com a boca seca. Por quê? Um sorriso vitorioso surgiu no rosto de Kesha. E agora? Você quer que eu cesse seu desejo? Minhas habilidades podem ser melhores que as de Miranda. Enquanto falava, esticou a língua rosada e gentilmente lambeu os lóbulos das orelhas de Leylin. De repente, Kesha sentiu o corpo de Leylin ficar frio, como um bloco de gelo. Então eu vejo, você conhecia os dois? Ela levantou a cabeça, espantada, e viu um Leylin sem emoção parado ali, com os olhos brilhando e claros, sem nenhum traço de sentimento. Sim. Eu os conheço, e estou apenas transmitindo uma mensagem para Freya, isso é tudo. Vendo a reação de Leylin,
Kesha recuou conscientemente, Sema ousando provocá-lo ainda mais. Por favor, diga a eles que vou considerar com cuidado, respondeu Leylin despreocupadamente. Consegui. Kesha olhou atentamente para Leylin, seu estado atual. É como se você não fosse influenciado pelos humores emocionais e passionais que surgem de sua linhagem. Eu finalmente entendi por que Freya não conseguia tirar sua mente de você. Uma linhagem tão notável. É o que nós, os bruxos de Kemoen, precisamos. Observando as costas de Kesha enquanto ela se afastava, Leylin acariciou seu queixo e um sorriso amargo curvou as bordas de seus lábios. Mesmo para os Varlocks de Kemoen, a deterioração da linhagem de sangue não pode ser evitada. Olhando para os 3 feiticeiros Black Owl Snake do clã de Kesha, era óbvio que sua linhagem não poderia evitar a inevitável degeneração também. Pensando em sua recente tentação, pelo menos metade disso era real. Se Leylin tivesse concordado com a sedução de Kesha e tivesse várias escapadas se *Wise com ela, ela poderia até ter se ajudado a obter sua linhagem. Mesmo que não fosse pela linhagem, de acordo com o estado emocional das mentes das bruxas, desde que o humor e a sensação estivessem corretos, eles seguiriam em frente e copulariam com outros magos. No mundo dos magus, além dos bruxos femininos, o mesmo se aplicava aos magos femininos. Aquelas meninas que eram puras eram uma espécie rara. Mas Leylin realmente não tinha interesse algum. Ele estava no meio de uma jornada arriscada e não tinha humor para isso. Mesmo que ele precisasse da companhia de uma dama, sua escolha não seria Kesha, Freya ou Miranda. Esses ambiciosos bruxos femininos fariam qualquer coisa pela continuação de suas linhagens. Como Varlocks do C** feminino, eles devem ter feito suas pesquisas sobre a nutrição da linhagem com alguns especializados em técnicas e feitiços para fazê-lo. Eles estavam bem cientes das maneiras de alcançar a semente de um macho, algo que não surpreendeu Leylin. Ele não estava completamente confiante no AI. A habilidade de Chip para acalmá-lo, bem como seu controle sobre seu próprio corpo contra os métodos que eles implantaram para adquirir sua linhagem. Se algo impensável acontecesse, resultando em uma pilha de descendentes que foram criados e ensinados por outros clãs, seria espantoso e Leylin temia a ideia. Além disso, houve outra hesitação em seu coração. Sua linhagem foi purificada por meio do AI Chip e o nível de pureza era excepcionalmente alto, quase igual à linhagem original. Com sua própria habilidade e com a ajuda do AI Chip, ele foi capaz de esconder sua verdadeira força e capacidade dos outros, mas um bebê recém-nascido não podia. Se a sua peculiar linhagem fosse descoberta, dada a ganância daqueles Morning Star Magi, ele poderia ter sido capturado para se tornar uma máquina reprodutiva para a próxima geração. Deus sabe, eles podem até ser capazes de extrair e tirar sua linhagem. Portanto, até ter certeza absoluta de que era seguro, ele não permitiria a saída de sua linhagem, para não mencionar ter descendentes. Mas, no entanto, se eu for promovido a um mago da Estrela da Manhã e eu quiser começar um clã no continente central, receio que essas bruxas sejam minha única escolha. Leylin acariciou o queixo. Sendo um Varlock puro da linhagem de Kemoen, para ter descendentes fortes e poderosos no futuro, era naturalmente mais adequado se ele escolhesse um Kemoen Varlock fêmea. Quanto aos plebeus femininos e os bruxos comuns, os filhos que ele tinha com eles teriam sua linhagem diluída à metade do seu, algo que era inaceitável. A qualidade da linhagem de um Varlock era conhecida por ser a melhor da primeira geração. Quanto mais concentrado estivesse, melhor eles seriam. Esses detalhes minuciosos passaram por sua mente uma vez antes de ele os jogar de lado. Este não é o momento certo para eu pensar sobre esses assuntos. Leylin apertou os olhos, apreciando a luz solar natural e pura do convés. Um olhar de satisfação brilhou em seus olhos e seus pensamentos vagaram para um lugar distante. No que dizia respeito a Varlocks, jornadas longas e lentas não eram torturantes. Na pior das hipóteses, eles podem ter que ficar no seu quarto todos os dias e meditar para passar o tempo. E como a família Falor prestar excelentes serviços na cabine da primeira classe, Leylin estava satisfeito, especialmente com as refeições fornecidas. Dado quão pobre era o ambiente de Twiligit Zone, a comida e bebida do continente central eram mundos à parte. E não importava quanto tempo demorasse uma jornada, teria que chegar ao fim.
O enorme dirigível começou a descer, lançando uma enorme sombra circular no chão. A sombra continuou se espalhando até finalmente, um baque alto foi ouvido. Esta é a estação de Sin City. Todos os passageiros que estão saindo, por favor, mantenham o pedido. Depois que a aeronave se estabilizou, um grupo de trabalhadores escravos abriu a trava do armazém e começou a descarregar as mercadorias. Alguns lances de escada foram desdobrados e presos ao chão. Os passageiros que estavam indo para o voo se prepararam e começaram a formar uma fila. Estamos finalmente aqui, à fronteira da Terra Esquecida, Sin City. Até mesmo o nome é despretensioso, sem necessidade de encobrir. Depois de vários voos em aeronaves e um mês de viagem, Leylin finalmente chegou ao seu destino enquanto ele se misturava entre os outros turistas. Ele fixou os olhos no sol laranja ao longe, e as paredes cinzentas e marrons dilapidadas sob ele, enquanto ele suspirava. O iShip emitiu um aviso. Bip! A concentração de partículas de energia aqui é cerca de 10 a 20% menor do que o mundo exterior. Por favor, tome nota. Os feitiços de Varlocks e magos foram lançados através de sua própria energia, que galvanizou as partículas de energia ao redor. Baixas concentrações das partículas de energia causariam um enfraquecimento de seu poder, levando a um maior consumo de suas energias espirituais e mágicas. Se eles enfrentassem tal situação de repente, muitos magos provavelmente seriam jogados em uma enxurrada. O vazamento elemental afetou até mesmo a Terra Esquecida, suspirou Leylin. O poder do Morning Star Magia é devastador demais. Embora o nível de concentração de partículas de energia fosse inferior ao do mundo exterior em 20%, não apresentava problemas para Leylin. O nível de concentração das partículas de energia de sua terra natal, a costa sul e a zona do crepúsculo, eram menos da metade do continente central. Soletrar com tão baixa energia disponível era natural para ele.